Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Oficina das Manas. E afinal, o que é a Oficina das Manas? A Oficina das Manas é um projeto que surgiu com o desejo de manas, amigas da Faculdade de Artes Visuais da UERJ, de partilharem pesquisas, fazeres em torno do fazer artístico. É um projeto para todas as idades, destinado a criar espaços de compartilhamento de saberes, críticas, expressões, reflexões, criações em torno do fazer artístico. Porém, em 2020, a pandemia que se iniciou suspendeu o início de nossas atividades presenciais. No entanto, a nossa vontade de estar trocando saberes em torno da arte não cessou durante este período difícil. Então, devido ao distanciamento social, criamos o nosso canal no YouTube, o Oficina das Manas ODM, para disponibilizar nossas oficinas e assim trocar com vocês. Também estamos no Facebook e no Instagram. E agora estamos com um novo quadro no canal, onde iremos conversar sobre pesquisa e trabalho de pessoas maravilhosas do universo da arte e da educação. E quem vai falar um pouquinho mais sobre o nosso podcast é a Mariana Santos. Achamos necessário expandir a troca de saberes para além do nosso grupo. Com essa ideia, iniciamos a jornada do podcast, para construir pontes e um diálogo afetuoso com manas, professores e artistas, assim como troca de experiências sobre arte e educação. Oficina das Manas! Convida! Nosso primeiro episódio está sendo marcado pelo Dia e Mês Internacional da Mulher. O dia 8 de março simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens, em igualdade social, salarial, contra o machismo e a violência. Para contextualizar, vou trazer alguns dados estatísticos disponibilizados no site Violência contra as Mulheres em Dados, do Instituto Patrícia Galvão. 76% das mulheres já sofreram violência e assédio no trabalho. Para 87% da população, a pandemia fez com que a violência contra as mulheres aumentasse. 97% das mulheres já foram vítimas de assédio em meios de transporte. Agora o cronômetro da violência. Uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada 1 dia. Uma pessoa trans ou gênero diversas é assassinada a cada 2 dias. Uma mulher registra agressão sob a Lei Maria da Penha a cada 2 minutos. Agora que acabamos de passar pela apresentação do nosso projeto como um todo, o Oficina das Manas, e também por esse nosso projeto em específico do podcast, começo a apresentação de nossas convidadas, iniciando pela Lisa Miranda. Lisa se coloca como professora de artes e arte educadora em museus e centros culturais do Rio de Janeiro. Tem formação na graduação de Artes Visuais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e é pós-graduanda na especialização Saberes e Fazeres no Ensino de Artes Visuais, no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, integra o grupo de pesquisa Motim, Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes, assim como o grupo PAVIS, PAVIS, Pesquisa em Arte e Visualidades, da UERJ, e também, por último, o grupo de pesquisa e extensão MACP, Mapeando Arte e Cultura Visual Periférica. Passo agora para nossa outra convidada do encontro, a Ítala Isis. Ítala se coloca como artista, educadora, pesquisadora e projetista gráfica. Foi educadora em diversos espaços sociais na cidade do Rio de Janeiro e foi professora pública no município de Duque de Caxias. É mestra em processos artísticos pelo PPGCA-UF e atualmente é doutoranda pelo PPG Artes UERJ. Atua desde 2009, realizando ações individuais e coletivas em espaços públicos de diversas cidades, no Brasil e no Reino Unido,
através do movimento Cidades Invisíveis, um não coletivo. Recebeu alguns prêmios como atriz em festivais de teatro. Seus interesses de pesquisa situam-se nas relações entre arte, política e cidade, dentro de uma perspectiva feminista, interseccional e descolonial. Dia para todas. Nós estamos muito contentes de estar recebendo vocês duas hoje aqui, principalmente porque para a gente é muito importante esse nome que a gente escolheu para o nosso grupo, Oficina das Manas, traz um significado muito forte. E esse quadro do nosso podcast, ele era um desejo já que a gente estava trazendo desde o final do ano passado, e ver ele nascendo justamente hoje, no dia 8 de março, importantíssimo, e com a presença de vocês, que dentre os convidados que nós pensamos para o decorrer desse ano, para esses quadros, para o dia de hoje, a gente pensou com muito carinho nessa escolha de trazer vocês duas, né? Lisa tem um trabalho bastante voltado para a educação, que traz esse resgate da contação de histórias, e principalmente de histórias de mulheres, né, da sua família. E aí ela fala no texto também, né, sobre os contadores de histórias lidarem com um processo artesanal da palavra. E a Ítala tem essa pegada também de trabalhar muito com a coisa artesanal, né, para produzir suas obras de arte, suas ações. Então ela traz uma força nesses trabalhos, tudo muito potente, é chocante até em determinados momentos, mas ao mesmo tempo está lidando com essa delicadeza do artesanal, que a gente percebe que vem também como uma herança de família, né? A costura, a linha. A gente traz hoje aqui todos esses dados de violência para contextualizar um pouco a nossa condição ainda, enquanto mulher, né? Nesse mundo que ele é dominado por homens, principalmente por um viés ainda muito machista, mas a gente percebe também como que hoje ser mulher, para a gente, já está num outro lugar, diferente das nossas avós, nossas bisavós, até das nossas mães, né? Os contextos têm mudado e a gente precisa valorizar, assim, essas lutas. Então, hoje a gente está aqui nesse dia 8 de março de 2021, em plena pandemia também, que muda completamente, né, o nosso modo de estar no mundo. O que a gente pretende trazer aqui nessa conversa com vocês não é trazer o foco, né, para essa nossa condição difícil assim enquanto mulher, vítimas o tempo todo de muitas violências, né, violências no nosso corpo, violências simbólicas e emocionais. Então a gente tem números aí que são realmente bastante alarmantes. Mas uma coisa, eu acho que dá para a gente ter certeza que aqui dentro desse grupo agora de mulheres, né, creio que todas nós aqui somos bastante felizes de sermos mulheres. E acho que, assim, não sei se orgulho é a palavra certa, para a gente é uma potência também, sermos mulheres, né? E diante de tudo isso que acontece, de tudo isso que a gente está inserida, ter essa possibilidade de trazer um outro lado, né, desse feminino que não se silencia, que não se permite ficar realmente restrito ao espaço privado, e a Lisa vai falar bastante sobre isso, né? Sobre como que essa coisa da contação de história, né, e essa coisa oral, e formatos textuais, né, como as cartas, os diários, que acho que é algo que a Ítala também traz em algumas produções, é algo que ficou um pouco mais restrito a nós, né? Ficou mais para nós mulheres, né, por fazer parte desse espaço privado. Então, existe aí uma invisibilidade que a Lisa aponta também, porque nossas produções nunca foram tão documentadas. Mas a gente está vivendo um momento em que agora podemos trazer essas nossas produções, essas nossas inquietações, trazer para o espaço público também, por mais que ainda seja muito difícil. E aí o que a gente gostaria era que vocês começassem falando um pouco sobre essas produções, né, sobre essas escolhas de vocês também, de utilizar essas linguagens que são mais desse espaço feminino, desse universo feminino e privado, mas que hoje ele ganha uma potência, né, e uma força diferente quando a gente traz para um lugar público, como, por exemplo, para um lugar da educação ou para a rua, como a Ítala apresenta, muitos dos seus trabalhos, né, são performáticos e são no espaço público. Então, a gente vai começar essa conversa agora. Acho que a gente pode começar com a Ítala falando um pouco sobre essa produção, Ítala, sua, com a sua postura, né, o seu bordado, como isso é para você, né, que vem da sua família, essa como uma herança, né, é uma herança simbólica, costurar também.
Como que isso te atravessa e dá sentido também para você como educadora, já que você tem uma experiência aí tão grande também de atuação em escola. Olha, primeiro agradecer muito o convite, realmente já é um grande prazer conversar aí. Alguns de vocês eu já acompanham desde a época do laboratório lá do PIBID, da UERJ, mas falar hoje, 8 de março, no contexto que a gente político que a gente está no país é um alívio, assim, é uma oportunidade de um pouco de ar no meio de tanto sufoco. A gente vive uma época muito difícil, assim, então esses momentos de encontro, esses momentos de troca possível, né, dentro do meio virtual, acho que é bastante necessário, que dá uma animada boa e sinceramente eu estou precisando, porque é tanta coisa difícil que é necessário mesmo. Meu trabalho, eu sou professora desde 95. Eu atuo na educação. Antes de me formar, logo no segundo semestre do curso de gravura, que eu fiz lá na Escola de Belas Artes, eu já entrei em projetos de educação, aí eu terminei a gravura, entrei na licenciatura e depois logo entrei em projetos de educação de várias maneiras. E também sempre trabalhei com arte, e quando eu entrei na Escola Técnica Martins Pena, eu passei a aproximar as artes visuais, o teatro, contação de história também eu fui aprendendo como uma ferramenta dentro do trabalho de educação, mas essa prática da costura eu vou retomar muito depois, assim, é algo que minha mãe fazia. Ela tinha uma máquina de costura e ela adorava fazer roupa para as 3 filhas. E aí sobrava muito retalho, então a gente brincava com os retalhos. Hoje eu compreendo o quanto essas práticas elas têm de potente, mas na época era acho que ainda é muito desvalorizado, embora a gente tenha no contexto aí do circuito de artes, também no contexto acadêmico, tem uma onda de valorização, mas essa prática ordinária da costura ainda é vista como secundária, né? As costureiras de bairro. Porque, assim, também tem uma coisa da gente estar num momento... Eu sou professora de presencial, sabe? Encontro, o olhar no olho. Eu acho que isso também tem uma dimensão de artesania. A artesania também está ligada ao tato, ao corpo presente, sabe? Nesse momento, eu não estou na sala de aula e dou graças a Deus. Também estou conseguindo, através desses incentivos da Aldir Blanc, entrar em aulas online. Porque, para mim, é muito difícil. Nossa, eu bato palma para os professores que estão dando aula nesse momento, porque eu não me imaginaria dar aula sem olhar no olho dos meus alunos, sem sentir a presença deles, poder sentir o que exatamente é aquele silêncio, sabe? Eu acho que tem essa dimensão de artesania na educação e, sinceramente, eu não sei como reinventar isso nos meios virtuais. Eu acho ótimo quando alguma coisa acontece que quebra o protocolo do virtual, porque a gente sente essa presença do imprevisto, que eu acho que é o mais bonito na sala de aula. Eu também tenho uma experiência de rua, que é uma experiência de arte e também de educação. E me atrai justamente pela imprevisibilidade, justamente pela possibilidade de jogar por um público que não é viciado. O que eu quero dizer com viciado? É aquele público que já te vê como artista. Quando você entra numa galeria, aposto que as pessoas que estão apresentando seu trabalho na galeria são artistas. Tivemos um probleminha aqui de conexão. Vamos tentar aqui. Então, Lisa, fazer uma passagem para você, né? Como é que a gente faz? Bom, mas aí ela estava falando dessa coisa do artesanato, né? E você fala, né, da contação de história como um processo artesanal, assim, da palavra. O que a gente gostaria hoje, né, de ouvir, depois de relatar aqui também uma série de números, questões, que a gente já sabe, já está posto para a gente enquanto mulher nessa sociedade, a gente vive realmente, sente na pele, sente no olhar, diversas violências contra nós.
Mas a gente também não pode deixar de considerar que estamos vivendo um momento que, depois de tantas lutas passadas, está sendo possível hoje para a gente, por mais que a voz não nos seja dada, mas a gente está no momento em que a gente reivindica esse direito de voz. Tem sido possível para nós essas lutas, por mais que muitas vezes elas sejam até, hajam muitas tentativas, né, violentas de nos barrar, né, diante disso. Mas o que você traz no seu trabalho com a educação, do resgate, dessas histórias que você nos apresenta, assim, você traz da sua família, né, resgate de histórias de mulheres, traz uma potência para isso que era antes algo apenas do espaço privado, que ficava ali invisibilizado por falta de registro, mas você agora nos apresenta essa contação de história num lugar de uma outra potência e utiliza dessa linguagem, assim. Como tem sido isso para você, trabalhar, fazer essa pesquisa, desse resgate dessas histórias que são familiares, então, assim, está num lugar ainda do privado, mas que também, ao passo que elas é apresentada ali num espaço de educação, por exemplo, quando você divide isso com alunos e alunas, como que isso, na verdade, se torna algo que é comum, muitas vezes, e traz essa potência dessa artesania da palavra mesmo. Queria que você falasse um pouco para a gente de como é isso para você, como que isso tem essa ligação assim com a educação, e fala um pouco mais também de outros trabalhos seus, outras produções. Muito obrigada, Gisele. Eu queria primeiramente agradecer ao convite. Adorei, estou encantada pelo projeto de vocês, a Oficina das Manas. Maravilhoso. Conheço vocês como educadores maravilhosos também. E esse projeto tá lindo. Eu desejo muito sucesso, que vocês continuem produzindo aí bola para frente, que é um projeto extremamente necessário. E a gente está vendo como que a internet, né, as redes sociais, o YouTube, essas plataformas, né, estão sendo extremamente importantes para a educação hoje em dia, né? Então, esse ensino remoto que tem os seus problemas, né? Mas com a pandemia atualmente, a nossa produção também não pode parar. Em relação à questão do tecer, pegando um pouco um gancho do trabalho da Ítala, né, do tecido, do tecer, as histórias orais, elas caminham, pelo menos no imaginário, no meu imaginário, de repente no imaginário coletivo, junto também com o tecer. A avó que tece, a mãe que tece, o tecido, ele também tem essa relação com o cuidar, que tem o seu lado positivo, claro, mas também é um estereótipo que é colocado como um fazer feminino, né? Um estereótipo de gênero para o cuidado. Mas eu não estou nem querendo entrar nesse quesito. Eu vou trabalhar no tecer como um instrumento artesanal, assim como a palavra, de artesania. Por exemplo, os contos de fadas, né, as narrativas orais, os contos de fadas da literatura, eles foram capturados também de uma narrativa oral. E aí parte para a literatura, que acaba sendo se difundida, acaba se difundindo na nossa sociedade moderna contemporânea. Os contos de fadas, as outras produções orais das mulheres, nas próprias histórias, tem muito a questão do tecer, do fio condutor da história, como um fio condutor das vidas, de memórias, de sentimentos. Então, eu faço também essa relação desse processo artesanal da palavra, e o tecer também está vinculado ao espaço privado, a uma artesania, né, a casa, trabalho doméstico. Então, está ligado à questão do privado. Eu acho extremamente interessante esse movimento de esse tecer sair desse espaço também e ser ressignificado de diversas formas. Eu acho isso extremamente potente. Em relação à contação de história, vou falar um pouco como eu faço essa relação das narrativas femininas e educação. Na graduação, eu comecei, junto da iniciação científica, com um grupo de pesquisa, Motim, Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes. E o meu projeto era realizar contações de histórias com protagonistas femininas, mas dentro dessa contação não era só o ato de chegar
no local, né, com os estudantes, com os alunos, enfim, só contar. Eu tinha uma estratégia por trás dessa contação, que era, primeiro, resgatar essas histórias que são, primeiramente, invisibilizadas no nosso currículo escolar. O nosso currículo, ele é um currículo hegemônico, assim, no sentido dos saberes, né, assim, muito masculino, isso em todas as áreas, né, do saber. Na ciência, o nosso currículo, de modo geral, as produções femininas na ciência, na literatura, na história, enfim, nas artes, super invisibilizadas. Então, como é que eu posso ir trazendo isso? A gente chamou isso de ações políricas, que são ações que são políticas e líricas ao mesmo tempo. Então, na minha contação, eu trazia histórias, né, de mulheres brasileiras, mulheres, enfim, não só brasileiras, mas diversas, que marcaram a história de alguma forma, e vai sendo reverberado ali. É um processo até meio mágico, digamos assim. Não tem um roteiro, é super fluido. E eu tentava trazer questões de gênero, né? Por exemplo, estava contando a história da Anísia da Silveira. Mas naquela época as mulheres não tinham acesso, por exemplo, a um nível superior, né, a entrar na faculdade. Ela era a única mulher na sala, majoritariamente masculina, e ela foi uma das pioneiras, né, na psiquiatria brasileira. Aí eu ia trazendo essas questões, as relações dos contos de fadas, por exemplo. A Branca de Neve, mas a Branca de Neve teve que ficar na casa dos 7 anões fazendo tudo para eles, mas eles não faziam, era só a Branca de Neve? Será que eles eram realmente anfitriões tão educados mesmo? Porque ela também ficava fazendo todo o trabalho doméstico. E aí, já discutindo, o trabalho doméstico, fica para a mulher? Como é que é isso? E os homens não fazem? A Bela Adormecida foi beijada dormindo. Como assim? Isso não pode ser normal, isso é errado. Né, um beijo sem um consentimento, enfim, a própria Branca de Neve também foi beijada sem consentimento. Estou dando exemplos. Então, a partir dessa contação, eu ia trazendo, né, por exemplo, a jogadora Marta, a história dela, né? Então, peraí, quer dizer que futebol é lugar só de menino? É de menina também. Aí, sabe, ia colocando, já falava um pouco sobre a questão dos salários, né, que as mulheres, em algumas profissões, as mulheres recebem muito menos do que os homens. Por exemplo, até o caso das jogadoras de futebol que reivindicam salários iguais, né, em relação aos homens. É disparado a diferença salarial. E aí, desse modo, ia elaborando essas narrativas e trazendo essas questões. Bom, então, estamos voltando agora com Rita, Laís. Tivemos um probleminha aqui de conexão. O que acontece, né? A gente, né, nesse formato, né, está sendo novo para todos nós. E aí, então, ela falava justamente sobre essa dificuldade agora, né, enquanto educadora, pensar em como a distância, né, esse não ter o contato visual, nos prejudica também nessas relações de conversas, até dessa contação, né, compartilhada. E no meio disso também, como é que tem se dado, Ítala, o seu trabalho, já que você, né, e o nome que a gente trouxe hoje para esse encontro, o título é O Corpo Marcado de Histórias, né, e o seu corpo ele está sempre muito presente nas coisas que você produz, você é bastante performática também. Como tem sido assim esse período para você, né, para a sua produção artística? Você pode também falar um pouquinho do seu projeto, que a gente estava vendo aqui, Linhas da Arte e Linhas da Vida. Novamente agradecer o convite de vocês, muito bonito, tudo isso, principalmente nesse dia de hoje. A gente conseguir continuar fazendo as coisas na resistência é fundamental. A maneira como eu tenho trabalhado, antes de qualquer coisa, eu, como muitas outras pessoas, passei por um momento de não trabalhar. E eu acho importante a gente colocar isso, porque a pressão por continuar, ela é muito grande. Então, a gente poder viver o luto de uma vida que era muito natural para a gente e que hoje mudou completamente, também é importante a gente poder reconhecer, poxa, não fizemos, paramos, não conseguimos,
Ficamos um tempão tentando entender como seria entrar numa casa, sair numa casa, fazer compras, passar tempos sem ver os amigos, sem ver os pais, o medo. Acho que tudo isso é importante de reconhecer porque a gente está vivendo um outro momento mesmo, coletivo e individual, né? Que reverbera também os dados que a Mari colocou. A pandemia está presente aí muito na vida das mulheres, mudando o nosso cotidiano. O que eu tenho feito, depois de ter vivido esse luto, né, depois de tentar me reinventar, o lugar onde eu moro no Morro da Conceição. Então aqui a internet é muito, muito difícil. É uma grande aventura. Eu recebi vários convites para participar de alguns convites, né? Também não vou ser pretensiosa, mas foram vários. Alguns convites para participar de encontros virtuais e os primeiros eu fui declinando, fui negando, justamente para não ter furo, né? Até que eu vi que vai ter, assim, ou eu tento fazer de outro jeito, ou eu simplesmente não vou mais estar compartilhando nada das minhas ideias, dos meus fazeres. Então agora eu estou envolvida, na verdade hoje é o último bloco, de um projeto que eu comecei em fevereiro. Foi um projeto contemplado pela Lei de Emergência, Aldir Blanc. Obrigada, Aldir Blanc. Financiamento da Secretaria Municipal de Cultura, pelo governo federal, este governo terrível, né? Mas enfim, conseguimos. Que é um site. E aí nesse site eu apresento vários... É uma longa conversa sobre as linhas da arte e as linhas da vida. E aí eu apresento temas que são atravessados de alguma maneira pela ideia da linha e convido pessoas a compartilhar das suas experiências, né? Artistas. Então teve o primeiro bloco foi Linhas do Desenho. Eu chamei o Rafaés, que é da UERJ, ele é do Coarte, né? Um artista e um amigo muito querido. Chamei Sereia Caranguejo, que é uma artista lá do norte, que eu conheci numa residência artística em 2019. Depois vem o bloco Linhas da Narrativa. Eu chamei Cecília Terrana, que é uma amiga de muito tempo, que hoje tem trabalhado com confecção de livros bordados. É atriz, foi bailarina também, coreógrafa, diretora. Ela é lá do Engenho de Dentro. E a Tatiana Henrique, uma pessoa super querida, uma grande contadora de história, atriz também. Depois teve o bloco Linhas nas Artes Têxteis. Eu estava ouvindo o que a Lisa estava falando e lembrando assim do que as pessoas foram colocando. A narrativa, a prática da narrativa e a prática das artes têxteis estão muito próximas, assim, historicamente muito próximas. Elas estão sempre se encontrando aí, maneiras das mulheres pegarem o fio da conversa. Aí, nesse Artes Têxteis, teve a Marisa Silva, apresentando um pouco da experiência dela com bordado. Depois, Linhas na Cidade, que eu convidei a Aparecida Silva para poder falar um pouco do trabalho dela de fotografia e de errância, principalmente pelo subúrbio. Ela é uma artista, educadora, fotógrafa, uma amiga também muito querida. E o Ierê Papá, que é um pouco brasiliense, um pouco cearense, está em São Paulo, já passou pelo Rio, e é do coletivo Dodecafônico, e tem uma pesquisa sobre derivas e gênero. Então, assim, poder me cercar de pessoas queridas para falar sobre linha, pensar essa questão da linha e do tecido para além da matéria, pensar isso como um tecido social, isso tem me trazido mais condições assim de continuar a agir. Na rua, eu tô com várias ações já construídas, já tecidas, e ainda não consegui ir para a rua realizar. A rua é um espaço hoje que eu tenho buscado retomar, e não foi só por conta da pandemia, foi principalmente por conta desse fascismo que tem nos assolado desde 2000
15, 16, principalmente 16, né? E que segue assim, mas eu ainda vou conseguir retomá-lo. Tenho buscado também uma maior aproximação com a minha comunidade aqui no Morro da Conceição. Pensar como criar alternativas, como produzir uma espécie de circuito local onde seja possível e um pouco mais seguro de produzir arte, ao invés da gente pensar de maneira tão ampla, né? Pensar que o meu público pode ser essa rua na qual eu vivo. É ótimo, Milton. Olha, acho que está sendo realmente assim, para a gente é uma experiência nova da Oficina das Manas. Não estar aqui lançando esse podcast justamente hoje, onde a gente está tendo essa possibilidade de tecer essa conversa, né? Aqui junto com vocês. Acho que é muito bom usar esse verbo, né, para poder falar desse momento aqui agora. E aí você fala também, né, do que, por mais que esteja sendo assim difícil esse momento, mas a gente realmente está aprendendo, inclusive, a trabalhar com essas novas possibilidades, né? Esse novo jeito de olhar para as coisas, né? Trabalhar mais com a rua. Você, por exemplo, poder fazer um projeto em que você vai convidar alguém que está tão distante, mas essa pessoa pode se aproximar, como, por exemplo, a gente aqui nessa conversa agora, né? A Oficina das Manas, né, a gente tenta trabalhar desde muito tempo, faz muito tempo que a gente está tentando, né, ter esse grupo e sempre com muita dificuldade de ter os encontros, de marcar, de combinar um horário. E aí, de repente, entra a pandemia, quando a gente finalmente tinha, no final de 2019, conseguido se estruturar minimamente para iniciar o trabalho, entrou a pandemia. Né? E durante quase o ano inteiro de 2019, esse grupo foi muito mais um lugar de apoio assim, para a gente, né? Até que, no momento, a gente começou, de fato, a conseguir trabalhar, e a partir desses meios virtuais. Eu tenho um pouco isso, né, que a Ítala trouxe também, de assumir que tem um momento que a gente precisa parar um pouco, né, para sentir realmente o que é isso, né? Tem a ver um pouco com essa coisa também desse outro olhar, né, que a Lisa nos apresenta, né, que é trazer um conto, né, em que a gente já está tão acostumado a estar ouvindo aquilo, né, que não para realmente para pensar no que significam esses elementos dessa história. E aí, quando a gente, de repente, começa a fazer questionamentos que, a princípio, podem até parecer tão pequenos, né, mas que ampliam a nossa visão de uma maneira, né, que realmente é muito potente. E a Oficina das Manas tem esse desejo, né, muito forte de atuar na educação, né, de alguma maneira. Não exatamente assim a educação institucionalizada, mas a gente entende que a educação, né, de uma maneira ampla, ela está em tudo, né, no lugar que a gente entra, né, o espaço, a arquitetura educa a gente, a disposição de uma rua, de outra, né, os ritmos, né, tudo é educação, afinal. Então, acho que agora a gente podia ouvir um pouquinho de vocês, e a gente vai começar com as perguntas também, os colegas vão fazer outras perguntas, mas queria ouvir um pouquinho de vocês duas, assim, né, essa relação mais direta com essa produção, vocês, artistas, né, pessoas, como que isso entra para vocês, né? O que é a educação para vocês no meio disso, de todos esses pensamentos, todos esses questionamentos? Acho que a Lisa já falou um pouquinho, né, sobre a iniciação científica dela, mas quem sabe aprofundar um pouquinho mais isso aí para a gente também, porque nós somos futuras professoras também, né? Acho que ninguém aqui ainda atua tão diretamente com a educação. Acho que a Tamires teve uma experiência um pouco maior com sala de aula. Eu tive, mas foi com o museu, mas estamos aí caminhando, né, para atuar mais diretamente assim na educação também. O que vocês podem falar para a gente assim disso? Eu também estou na mesma situação de vocês, né? Recém-formada, algumas pessoas estão quase se formando, né? Em 2019, em dezembro, eu me formei, e aí eu já pego uma pandemia. Assim que eu me formo, afinal, também me impossibilita, né, de trabalhar. Né? Não estou trabalhando no momento, tenho um desejo de dar aula em escola pública, quero muito passar no concurso, e eu acho que, assim, para mim, os meus pais, né, já começa da infância, assim, meus pais são professores, então eu já sou imersa nesse mundo da educação desde muito nova. Então, acho que eu sempre fui incentivada, assim, à arte, essas coisas, e eu acho que a minha escolha também por seguir educação vem muito
até dessas histórias, né? De viver em casa essas histórias, esses apontamentos políticos dos meus pais, da minha mãe em relação à educação. Eu fui crescendo assim e eu me vejo assim nessa posição de se eu quero seguir esse caminho, a gente vai ter que lutar por educação de qualidade, uma educação pública. É luta, gente. As coisas não tão fáceis. Esse momento assim político que a gente está vivendo está complicado. A gente não pode desistir. Eu fico muito feliz de saber que nós todos aqui, né, a galera da Oficina das Manas e a Ítala, nós todos como professores, a gente está determinado, a gente está criando projetos, criando linhas e teias, né, para espalhar o nosso potencial assim, arte educador. Isso é fundamental. Então, vamos nessa, gente. Feliz por estar com vocês nessa luta. Tentando construir mesmo, ou reconstruir uma relação com a educação fora da escola. Trabalhei 11 anos como professora pública em Duque de Caxias. Antes disso, eu já trabalhei em vários lugares. Então, como educadora e tal, tem 20 e poucos anos, 26 anos e 11 dentro da escola pública. Então, ficou muito marcado para mim desde cedo que educação é muito maior do que escola. Foi algo que eu aprendi durante esse percurso. Mas a escola é um espaço político extremamente potente. E porque ele é extremamente potente, ele também é extremamente controlador, extremamente vigiado, extremamente sabotado. Algo que me parece muito importante de falar, principalmente para quem está iniciando esse percurso, é de se perdoe. Se perdoe se uma aula não der certo. Se perdoe se você, em algum momento, tiver errado a mão com alguma aula, com alguma maneira de falar com a sua aluna, com o seu aluno. Mude de ideia, peça desculpa pública para a turma se tiver errado, mas poder não se ausentar nisso, inclusive nos erros, eu acho muito importante. Outra coisa que é importante é você poder se resguardar, porque a escola é um campo de batalha. Então, você poder pedir licença, se for necessário. Na escola pública você tem essas possibilidades, são conquistas trabalhistas. Poder cuidar da sua saúde, principalmente da sua saúde mental. Poder ter alegrias, valorizar as alegrias da sala de aula e também se resguardar nas tristezas, assim, principalmente para quem trabalha com arte, porque o que acontece muitas vezes é que o espaço da aula de artes dentro da escola é o espaço onde o aluno, a aluna, ela tem a possibilidade de extravasar, em muitos sentidos, dentro de uma instituição completamente controladora, muitas vezes. E às vezes lidar com esse extravasamento aí precisa ter um jogo de cintura, uma saúde assim, um jogo de cintura inclusive para lidar com a instituição da escola, com a direção, com os pais também, que é muito forte. A gente é muito cobrado, então a gente poder algo que eu me comprometi a sempre falar isso assim para outros colegas. A gente é muito cobrado de dar certo. Aquele mito de que a solução do país está na educação, isso é mito. Um país não se faz só com uma coisa, precisa também de saúde, precisa também de moradia. Tem estudos que mostram aí o quanto as escolas ditas de qualidade, elas contam com uma estrutura na família, elas recebem famílias que já são muito bem estruturadas. Essa é a grande armadilha que me parece que a gente precisa escapar coletivamente, refletindo sobre isso de maneira macro, negando, recusando esse lugar da educação como a salvação do país, mas também de maneira individual, se percebendo no seu fazer. E aí eu já vou antecipar um pouco desse roteiro, indicando duas pessoas. Uma que eu já falei aqui, a Aparecida Silva, e outra, a Mariana Maia, que é cria da UERJ também. Mariana, ela é uma artista professora
e ela costura a experiência dela de uma maneira que o trabalho de professora alimenta o trabalho dela de artista e o trabalho de artista alimenta o trabalho dela de professora. Isso é muito bonito, assim, porque é uma maneira dela se manter viva, tanto na sala de aula, porque a sala de aula é também um campo de experimentação, um campo de troca, quanto no trabalho de artista, que onde ela pode escapar aí de uma armadilha de vaidade também que se coloca no circuito, principalmente no circuito contemporâneo de arte, de pensar esse artista como o gênio, como aquele que cria do nada e tal. Então, poder pensar uma coisa alimentando a outra e sempre cuidando da nossa saúde mental, física, nos resguardando, é o que eu falaria aí nesse campo da educação. Interessante, né, ouvir as duas respostas em relação a essa questão da educação, porque quando a gente conversava, né, sobre essa entrevista, ou sobre essa conversa, né, de hoje, a gente falava justamente disso, assim, como que é potente, né, trazer Ítala com todo esse tempo de experiência, de sala de aula, e Lisa, que é uma educadora mais novinha, recém-formada, mas que tem aí suas experiências de passar pelas escolas e fazer esses trabalhos, né, com a contação de história. A Rosana Paulino, ela tem uma expressão muito bonita que ela fala do refazimento, né, refazimento de si. Então, a gente percebe como que essa atuação na educação, para nós, e aí vou falar para nós mulheres, né, claro que não se restringe a nós apenas, né, nós conhecemos muitos colegas, né, homens também, que estão preocupados com isso, mas a gente percebe como que é potente, né, a atuação de mulheres nesses espaços, né, o espaço da escola, o espaço da educação, né, para falar de uma maneira mais ampla, né, seja ela institucional ou não, mas a gente para realmente para repensar, né? Estamos trazendo aqui abordagens de outros ângulos, né? E aí voltando ao que a Lisa procura fazer também, né? Trazer esse outro olhar. Durante muito tempo, o ato de bordar, né, de costurar, estava ali restrito a um espaço de dentro de casa, ao espaço feminino, né? E como uma obrigatoriedade, inclusive, né? Porque as mulheres precisavam ser prendadas nesse sentido, né? Hoje a gente utiliza isso como um lugar de potência muito grande, né? Para trazer, inclusive, outra maneira de a gente se colocar no mundo, né? Com as nossas questões, mas acho que uma coisa assim, importante a gente trazer, principalmente nesse dia de hoje, né? Que é a potência mesmo, né, do feminino, a potência do ser mulher. Vocês têm trabalhos realmente muito potentes, muito bonitos, né? Acho que singelo é uma palavra que eu utilizaria para as duas, né? Apesar de aí ela ter aí uma coisa um pouco mais radical também nas suas ações, né? Tem uma força aí, e algo que traz até muitas vezes uma certa estranheza para a gente, né? Choca. Mas aí, além do trabalho que você falou, Ítala, do seu site, né, que está sendo lançado agora, você tem aí uma produção grande, né, anterior. A Mariana mencionou o trabalho das máscaras também, e olha como que é interessante que ele apareça agora, né, nesse momento da pandemia. Lisa falou um pouquinho também sobre o motim, né? Talvez, se você quiser, Lisa, falar um pouquinho mais sobre esse grupo, né, de pesquisa, de trabalho, que é muito interessante, é um grupo de mulheres também, é lá da UERJ. Então, gostaria que vocês agora falassem um pouquinho mais, apresentassem para a gente aí essas produções de vocês. Daqui a pouco a gente vai encaminhar para o final. Acho que se minhas colegas tiverem algumas perguntas mais direcionadas também, é o momento de a gente começar a colocar na roda. Então, o Motim, ele é um grupo de pesquisa CNPq, mas ele é fundado pela professora Luciana Lira, da UERJ, mas é um grupo, na verdade, aberto, sabe? Ele não fica restrito só por ser um grupo de pesquisa universitário, né? Não tem nada a ver. Tem relações também com outras universidades, a UDESC de Santa Catarina, a UFRN, né, do Rio Grande do Norte, mas estamos criando agora um site, temos as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. Quem quiser procurar é Motim, Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes.
acha através do Instagram, do Facebook, enfim, fácil encontrar. E lá vão ter todas as informações. Todas as informações sobre vocês, o portfólio, os trabalhos que vocês participam, a gente vai botar na descrição desse episódio. Isso, e quem quiser procurar, vão achar todas as informações, é um grupo aberto. Essa questão do mito, né, das histórias também, enfim, são vários projetos, né, de como que os mitos, assim, pedagogias feministas, uma grande temática, arte de fricção, que seria feminismo com uma autobiografia, na verdade, como o mito, ele roça, literalmente, assim, na nossa autobiografia. Eu indico que vocês procurem esse grupo. Também eu vou indicar o MACP, que é o Mapeando Arte e Cultura Visual Periférica. Quem quiser conhecer artistas também que trabalham com artesanato, com essa temática relacionada à periferia, também a gente está fazendo mapeamento. Vocês podem também. MACP. A Mari acabou de falar, né, que depois vai colocar na descrição. Só ia comentar que acho que a grafia é interessante, né, desse conceito de fricção trabalhado no motim. Né, Lisa? É escrito assim, o F, entre parênteses, o R, Isso. ficção. Então tem essa coisa da ficção e fricção, né, contida aí nesse conceito que o grupo trabalha. Isso, exatamente. Ítala, fala um pouco para a gente aí dessa sua produção anterior à pandemia, né? Você já falou um pouquinho do que você tem feito agora, né? Mas o seu trabalho é muito interessante, né? A gente passou bastante tempo percorrendo lá o seu site, né? Com suas fotos lá. Teve um até que a gente amou demais, que foi o da bandeira amarela, né? Que você cita aquela matéria da entrevista, né? Do jornal com aquela senhora que fala do amarelo desespero. Fala um pouquinho para a gente desses seus trabalhos. O amarelo, sei lá, desespero começou sendo uma bandeira e também é uma coisa que tem no bordado, né? A prática do bordado, ela já nos coloca em outro estado, né? Então eu comecei a criar aquela bandeira por uma ansiedade enorme. Então, a própria prática de bordar, de certa maneira, já me colocava na terra, já me ajudava a me concentrar num momento em que eu estava com tanta raiva do governo, assim. E aí o bordar me ajudava a entrar na vida, né, me organizar, né? E aí eu passei um tempo bordando aquela bandeira a partir da fala de uma notinha de jornal, um comentário de uma senhora que, quando foi perguntada sobre o significado das cores da bandeira, ela respondeu: o verde é esperança, né? Amarelo, sei lá, desespero. O azul eu não sei. E aí eu fui criando, eu criei primeiro a bandeira, depois eu criei uma máscara, e aí eu fiz uma série de fotos com a máscara, e depois eu realizei uma ação na rua com outro tipo de máscara, uma máscara de aquelas máscaras que a gente usa contra gás, né? E toda de amarelo com a bandeira. Essa foi a última ação que eu fiz na rua. Antes disso, eu já realizei outras. Uma delas foi a minha defesa de mestrado, foi na Lapa, foi num bar da Lapa. Eu coloquei um véu um véu transparente de voal, né, com várias palavras bordadas por várias pessoas, coisas que elas gostariam de ver na cidade, uma máscara toda bordada com objetos que eu achei na rua e saí, fiz um circuito do quarteirão lá na Lapa com um andar lento, né? E aí o véu, e eu estava completamente nua, apenas coberta pelo véu. O véu ele traz essa contradição, né? Ao mesmo tempo que ele cobre, como ele é transparente, ele também revela, né? E essa coisa do corpo da mulher no espaço público, essa parada tem história, né? Como é que a cidade, quando pensa no conceito de cidade lá nos gregos, né, da polis, ela já nasce excluindo o corpo feminino e o corpo estrangeiro. Nós não temos
na origem da polis nós já não temos a cidadania, né? A cidadania já é, na sua origem, um conceito masculino, e eu arrisco pensar se realmente é algo que nos interessa, se não tem outras maneiras de pensar essa vida em sociedade que não seja pela chave da cidadania, que seja por outras ideias, né? Outras maneiras de se refletir, né? Outras palavras para se refletir sobre isso. As máscaras, elas são formas de reinventar o rosto, maneiras da gente também ver e não ser visto, não ter o olho visto, né? E essa coisa de reinventar o rosto é algo que me atrai muito. Tem uma outra coisa também que eu queria lembrar, até ouvindo a Lisa, é muito bacana essa parada de reinventar as histórias, né? Eu fiquei pensando pela fala da Lisa no mito, né? Teve um tempo aí na minha vida que eu estudei bastante dessa coisa da contação de histórias tradicionais. E aí me atraiu muito as modificações que são feitas nessas histórias tradicionais. Então, muitas vezes o que a gente recebe hoje foi atravessado por vários acontecimentos históricos que mudavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Uma história que é emblemática nesse sentido é do... Eu não vou saber pronunciar o nome do... Mas é aquela história da mulher que era obrigada a tecer fios de ouro. E aí ela teve que prometer o primeiro filho para um anãozinho que apareceu e que era mágico e conseguia tecer os fios de ouro. É Rumpelstiltskin, eu acho. Na história do Rumpelstiltskin, não sei como é que se fala esse nome. Isso, esse é um nome difícil de falar. E como tem um texto da Ana Maria Machado, que é bem interessante nesse sentido, porque ela vai mostrar como essa história ela foi se modificando justamente num momento em que as mulheres perdiam, no contexto social, o poder da tecelagem, porque teve um momento histórico aí em que eram as mulheres que movimentavam um determinado mercado a partir da produção da tecelagem. Então, quando esse fazer foi afastado da prática feminina para uma prática mais industrial, a história também mudou. Nesse texto chama-se Tal da Teia, um texto muito bonito. Tem algumas questões, né? Considerando que se trata de uma mulher de classe média, Ana Maria Machado, né? Uma mulher de classe média, média dominante, né? Intelectual, de uma época em que não se pensava determinadas questões interseccionais. Tem algumas coisas do texto que vale a pena questionar, mas ainda assim ele traz uma perspectiva interessante sobre essa maneira como os mitos eles modificam, e como eles modificam, eles resistem, né, ao tempo. E aí quando a gente vai encontrar histórias mais antigas, histórias que hoje em dia a gente nem imaginaria contar para crianças, porque elas são terríveis, trágicas, sanguinárias, mas que houve um tempo em que as crianças precisavam ouvir para lidar com o mundo que elas tinham, né? Pois é importante essa transposição didática, né? A gente acha às vezes que o lúdico, né, que a educação infantil tem esse preconceito, né, esse estereótipo de ser algo bobo, né, algo infantilizado que as crianças, mas não, gente, é extremamente assim enriquecedor você trabalhar com lúdico e sim tocar assim nessas questões. A gente vive um momento que a BNCC, por exemplo, eu e Tamires estávamos conversando recentemente, né, que a BNCC tirou questões de gênero e sexualidade, né, não deixa isso claro na BNCC, então é político também, a gente não ter essas discussões na sala de aula, na escola, sobre feminismo, sobre sexualidades, sobre questões de gênero, enfim, todas essas questões. Então é um projeto, e nós professores de arte, a gente tem essas questões, às vezes no currículo fica muito, essa questão da educação sexual, por exemplo, se limita à aula de ciências. Já percebi que tem uma parada assim na escola. Aula de ciências, a gente vai falar sobre isso, mas assim, daquele jeito, né? Sistema reprodutor, aquela coisa, né? Não é um assunto, quer dizer, depende, né? Claro que professores podem se
se aprofundar. Só estou falando aqui de um modo mais generalizado, porque a gente também tem o nosso tempinho curto aqui. Mas o assunto é extremamente profundo, não tem que se limitar só nesse conteúdo. Então, o lúdico é uma estratégia que eu utilizei também para fazer isso, porque a gente estava passando por uma situação que, quando eu ia nas escolas, né, oferecer a contação de história, se eu falasse feminismo, as professoras, as pessoas, né, a diretora, a coordenadora, enfim, já estava preocupada, né, era tempo de escola sem partido, rolando solto, aquela discussão. Então, eu comecei só com, eu vou fazer uma contação de histórias. Aí, no meio da contação que eu fazia o que eu queria fazer, né, que são essas discussões. Mas até isso a gente tem que pensar, usar estratégias, né? Estratégias políticas e lúdicas junto. E mesmo discutindo na aula de ciência, um exemplo recente que aconteceu em janeiro foi a escultura da Juliana Notari, que é o Diva, vocês chegaram a ver, que ela fez um rasgo no morro e que foi super atacado por ser um vaginão. Olha que absurdo. Exatamente. Exatamente, assim, como que uma vagina choca, né? Choca absurdamente a sociedade. O nosso mundo, simbolicamente, a gente tem várias estruturas fálicas por aí. Várias estruturas fálicas. Mas aí uma vagina choca extremamente, assim. Pois é. Falando em chocar, né? Eu queria saber da reação do trabalho de vocês. Como é que esses alunos reagem a essas histórias? Ou então, como é que as pessoas na rua reagem? Porque muitos dos seus trabalhos, eu vejo que é um corpo feminino se impondo na rua, né? Como é que é isso? Fiquei muito curiosa. Mas rapidinho, deixa eu só comentar ainda sobre o assunto do currículo e das questões de sexualidade. Uma vez eu ouvi assim, que o currículo oficial vai ser o currículo mínimo de educação, no sentido de tantas demandas, tanto tudo, que se a coisa por vezes estiver contada lá, nessa discussão da BNCC, de retirada das menções, agência, se a coisa não está contada lá, bom, ela por vezes não vai ser mesmo lembrada. Essa ideia de no ambiente já precarizado, e mesmo que fosse com tantas demandas, se no oficial não tiver, acaba não sendo, por vezes, tão tratado, porque o oficial acaba sendo o mínimo. E aí é o outro ponto a respeito da questão da aula de que até mesmo a aula de quando é tratada, às vezes é tratada de um jeito completamente isolado, da vida real. E aí eu, pensando nisso, sempre aquelas imagens, uma vez eu ouvi assim, eu falei, e não é que é mesmo? Que, bom, por exemplo, quando se trata de infecções sexualmente transmissíveis, sempre aquelas imagens que você nunca viu ou que você nunca verá na vida, a não ser que você seja um profissional da área e vai tratar de diversos casos daquelas doenças. E bom, acaba tratando de um jeito tão isolado que, por vezes, nem para o lado de saúde, aquele tipo de ensinamento serve, porque está tratando de casos tão extremos que, às vezes, a pessoa tem um tipo de problema, um tipo de doença, e nem se toca, porque acha que, bom, a doença é daquele jeito, então o que eu tenho não é nada. E aí vai numa certa desconhecimento e negação, até mesmo do que, a princípio, sexualidade poderia ser tratada na escola, né? Questão de saúde. Complementando só para terminar, como a mulher não conhecer a própria vagina, né? Como ela fica suscetível ao homem, né? Não conhecer métodos contraceptivos ou, enfim, a própria doença, né? Como isso também é uma forma de dominação. E é um mal de abordagem que pode acontecer em todas as disciplinas, que é não relacionar o conteúdo com a prática, né? Não relacionar o conteúdo com a realidade dos alunos, ser algo abstrato. Eu queria comentar um pouco sobre o trabalho da Ítala e fazer uma pergunta para a Lisa, que também tem um pouco a ver com a pergunta da Mariana, para já encaminhar para vocês não se repetirem posteriormente.
as ações da Ítala me chamaram bastante atenção. Eu conversei com as manas, né, sobre seus trabalhos, suas ações, a questão da máscara. Mas antes de comentar a máscara, uma coisa que me chamou bastante atenção na nossa conversa aqui foi a questão do histórico do bordado, né, fazer dessa ação no lugar privado, e como que a Ítala leva isso para o lugar público, de forma a ser cada ação ter o bordado como um objeto provocador, modificador do espaço público. E a questão da máscara, que eu conversei com eles, né, que a Ítala fala de reinventar o rosto, que é eu pensando, eu me sentiria muito mais livre se eu usasse máscara, igual muitas pessoas têm dito por aí, usando máscara durante a pandemia, né, como que se liberta um pouco, porque as pessoas perdem um pouco a noção das expressões alheias, né. E no meu caso seria perder a minha identidade, né, eu seria mais livre no sentido de não saberem quem eu sou. Então, eu estar me apresentando ao espaço público de forma mais livre. E para a Lisa, eu queria saber um pouco como que é essa abordagem com as crianças, e entender que faixa etária é essa, e como que eles não reagem, que é um pouco da pergunta da Mariana, como é que eles recebem isso, mas como que você adentra essas questões, se é você que coloca elas, de que forma você coloca elas, pergunta, se eles também trazem algumas questões, se eles também analisam, identificam alguma coisa por eles, e como é que é dado, né? É um pouco isso que eu falei, que é um pouco da pergunta da Mariana. É isso, eu acho interessante isso que você coloca, essa coisa do bordado, levar o bordado do espaço privado para o espaço público. Também acho que é preciso também pensar que essa perspectiva do bordado como não apenas bordado, assim, vamos pensar nas artes têxteis como algo destinado sempre à mulher e sempre no espaço da casa, né, no espaço íntimo, e essa coincidência do espaço íntimo como espaço privado, isso é uma perspectiva ocidental e trazida muito por uma experiência colonial, né? Você tem aí outras experiências das artes têxteis que são coletivas, que são comunitárias e que têm outro status social, histórico, assim. E isso essas outras referências, essas outras perspectivas das artes têxteis me influenciam muito quando eu penso em em colocar o bordado, a costura na rua, não só através das ações, apresentando aí essas vestimentas, mas também através do próprio fazer, através de oficinas, grupos de bordado, trocas de saberes com outras mulheres que trabalham com arte têxtil. Isso eu entendo também como ações no espaço público, principalmente quando essas trocas aconteciam no espaço público, falando antes da pandemia, né? Sobre as máscaras, Tamires, ótimo isso. Tem uma fala do Deleuze que ele disse que se a gente tem uma missão, mais ou menos assim, né? Se a gente tem uma missão nessa vida, é de perder o rosto. Ele fala justamente que tem a ver um pouco também com o pensamento do Frantz Fanon de se emancipar de uma identidade determinada que, de certa forma, te aprisiona, né? Bacana pensar sobre isso. Então, respondendo à pergunta da Tamires. Antes, eu queria aproveitar, já que a Ítala indicou também um conto, que tem essa questão com tecer, aproveitar e indicar também A Moça Tecelã, da Marina Colasanti. Também tem uma relação bem interessante com tecer. E também tem uma artista que eu descobri recentemente, ela é de São Paulo, ela trabalha com o crochê, né? Mas ela troca grafites por crochê. Ela vai espalhando mensagens na cidade através da produção dela. E são mensagens feministas, né? Ela tem essa pegada. O nome dela é Karen Baseu.
Depois a gente disponibiliza aí o nome dela depois da descrição, né? Pergunta da Tamires. Qual faixa etária, né? Então, eu fiz essas ações no ensino fundamental e no ensino médio. Lembrando que no ensino médio, eu trabalhei com a Jari de Arraes, Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis. Então, eu trouxe histórias dessas mulheres, né, brasileiras que também são invisibilizadas na nossa história, a gente não aprende direito na escola. Antonieta de Barros, Aquatune, Carolina Maria de Jesus, Dandara, Esperança Garcia, Eva Maria de Bom Sucesso, Laudelina de Campos, Luísa Maim, Filipa, Maria Firmina, Maria Crioula, Nagotimé, Teresa de Benguela, Tia Ciata. O nome do livro é Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jari de Arraes. Então, eu trouxe essas histórias para os adolescentes e a partir das histórias delas, foram criando novas histórias, que são as suas histórias. E aí eles foram compartilhando com a turma essas novas histórias. E o resultado disso são muitas histórias que eles trazem, que são histórias das mulheres da família. E muitas histórias parecidas, sabe? Uma questão, assim, afetiva, muito relacionada. Você vê que os personagens, né? Por exemplo, das histórias, né? Os homens têm uma carga, assim, na história, que vem aquela carga machista, e às vezes a gente, como professor, acaba querendo fazer uma atividade, mas a gente acaba tocando em questões complexas, em feridas. A gente também tem que saber lidar com isso, né? Como a Ítala falou também anteriormente, né? Nós, professores, nós também temos que, se a gente errar, né? A gente tem que se perdoar, tem que saber lidar com as adversidades. Mas também não foi esse caso, só estou dando um exemplo que, de repente, eu poderia também ter ficado mais atenta em, de repente, tocar em feridas mais profundas. Mas, com essa contação que eu fiz, deu tudo certo. E também, quando eu falo das questões, assim, por exemplo, de gênero, sexualidade, para o ensino médio eu posso tocar em... Porque é tudo uma transposição didática, eu não posso trabalhar certos assuntos com as crianças que também não vai rolar, não é da idade. Então, com o ensino médio eu posso tocar, avançar certas questões. No ensino fundamental, eu foquei em trazer as histórias das mulheres. Então, já começava... Vocês conhecem a história de, por exemplo, Clementina de Jesus, Chica da Silva, Anice da Silveira, Tarsila do Amaral, Leila Diniz, enfim, trazendo as histórias e alguns, não conheço, como é que é? Então já fui trazendo essas histórias e reforçando que essas mulheres têm suas produções e a gente acaba não sabendo, por exemplo... As próprias heroínas negras brasileiras, a gente tem a história da Dandara, dos Palmares. Quando a gente estuda Zumbi dos Palmares na escola, a gente fica com Zumbi dos Palmares na cabeça, né? Mas dentro dessa história do Zumbi dos Palmares tem a Dandara, né? Também. E a gente a gente quase não acaba não conhecendo ela. Também aproveitando, claro, nessa contação com os menores dessas mulheres brasileiras, enfim, trazer as obras delas, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando com Clarice Lispector, eu trago um poema para a gente, né, trabalhar com as crianças. A Carolina Maria de Jesus vai trazendo a produção dessa mulher também, dessa artista, para os alunos irem degustando também dessa produção. É mais ou menos assim. Acho que assim, não é um sentimento só meu, né? Todas nós aqui na Oficina das Manas estamos já muito felizes assim, com tudo que a gente vem conversando até agora, que nesse dia que para a gente é muito especial, é muito marcante estar lançando esse podcast, assim, a gente tem conversado, né, sobre o que a gente deseja, né, desse grupo, sobre como a gente quer ainda atuar, né, como crescer, e esse programa, podcast, para a gente um marco muito importante. Acho que hoje a gente ainda teria muita coisa, né, para conversar. Acho que a Ítala, né, citou a palavra polis, e aí, caramba, né, o quanto que isso poderia abrir ainda para a gente falar muitas coisas ainda, né, se a gente for, porque a gente citou aqui, né, a questão
do espaço público, né? Mas é um assunto que não se esgota, né? Pensar nos nossos corpos, a nossa circulação nesses espaços, né? Como que isso se dá para a gente, como que a cidade ela não é feita para a gente circular realmente, né? Enquanto mulher, enquanto aí a Mari também falou um pouco, né, nesses números, aí tem essa questão do assédio também, né, que já é uma questão, uma coisa naturalizada, né, culturalmente naturalizada, e inclusive se torna até um pouco difícil de a gente conversar às vezes, porque inclusive mulheres, né, já às vezes se habituam tanto a isso, né, como algo já tão normal no nosso cotidiano, e a própria crítica, né, a essa postura machista, assim, às vezes é estranho, né, quando a gente traz o assunto, assim. Eu estava até lembrando agora que eu tenho feito um trabalho mais direto com adolescentes, né, numa igreja que eu tenho participado, e esses dias uma das meninas veio e do nada, assim, não tinha nada que abrisse assim para o assunto. Ela falou: "Tia, eu acho estranho, porque às vezes eu fico pensando assim que eu queria muito ser homem, né?" E aí na hora me veio a lembrança, né, de como que eu cresci também com esse sentimento. E aí no meu caso, né, não tem a ver com uma questão da sexualidade, né, em si, assim, enfim, mas muito mais de que a gente não entende, né, eu acho que, assim, a menina tem 12 anos de idade. Eu acho que a gente, enquanto criança e adolescente, assim, por uma falta até, né, desse tipo de discussão, não entende de onde que vem esse tipo de sensação. E para mim foi um processo, né, foi necessário chegar à universidade, topar, né, de frente com alguns encontros, algumas falas, né, que num primeiro momento me chocaram bastante, porque às vezes parece que vão levar uma história para dentro de uma história que você cresce ouvindo, e de repente vira uma pergunta, né, por mais simples que ela pareça: "Nossa, mas será que está certo o menino beijar a garota enquanto ela está dormindo? Ela nem deu autorização para isso". E isso muda a chave de pensamento completamente, né. Então, assim, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, né, conhecer vocês falando, né, sobre essa produção, como que isso, se dá, né, esse processo, assim, para vocês, é muito interessante para a gente ter esse compartilhamento. Acho que a gente sai dessa conversa já com vários encaminhamentos, até para pensar, de repente, as próximas conversas, né, talvez falar um pouco mais sobre essa polis, falar um pouco mais sobre o currículo, né, também, que foi citado aqui, mas a gente não entrou muito também nesse assunto. Então, eu, vou começar já agradecendo muito a participação de vocês. Não sei se as meninas querem ainda perguntar mais alguma coisa, mas riquíssima, assim, essa conversa hoje, né, a gente está desde cedo aqui antes de vocês entrarem, né, aqui testando o som e tal, não sei o quê, conversando um pouco, e a gente estava um pouco nervosa também, temos que confessar, assim, de manhã, né, nossa, como que vai ser isso? Né, e aí no decorrer aqui dessa trama, né, dessa tessitura, a gente vai até se surpreendendo um pouco, né, a gente já esperava que seria realmente maravilhoso. Mas para mim, assim, acho que porque já tem tanto tempo que eu não paro para, né, por conta dessa coisa de isolamento e tudo, e eu tenho essa dificuldade também de participar nesse meio virtual. Então, geralmente eu participo daquilo que me é obrigatório, como as aulas da faculdade e tal, alguma coisa que, ó, precisa ir, tem um certificado, tem alguma coisa. Acho que essa experiência aqui do podcast está sendo, assim, acho que a minha ação mais voluntária de estar participando de uma coisa assim. E saio cheia de inquietações também e de necessidade, talvez, de explorar um pouco mais esses assuntos que eu sinto que já foram encaminhados aqui através das falas de vocês. Eu vou compartilhar aqui que o meu desejo agora é muito dar um abraço em vocês, assim, gosto muito de abraço, acho Também, que é o que mais tem me feito falta, assim. Graças a Deus eu tenho a minha filhinha e eu todos os dias abraço ela. também queria. Ai, a gente também. Depois, no final, a gente de repente até abre a câmera, né, gente? Pra gente se ver um pouquinho. Pode ser. Aham. A primeira vez que eu gravo uma coisa assim, sem olhar para as pessoas, é muito doido, porque você fica buscando também a reação da pessoa, né? A conversa também tem a questão da visualidade, né?
Aproveitando que a Gisele tocou na questão das crianças, né? Queria indicar Histórias de Niná, Garotas Rebeldes, da Helena Faville e Francesca Cavallo. Também indicar 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer, da Débora Tomé. E também O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, da Regina Machado. Ótimo, Lisa. Estamos muito agradecidas, né, pela participação aqui com a gente. Que especial, assim, está sendo esse dia. Obrigada. Especial também estar aqui com vocês, ainda mais no primeiro episódio. Ah, Maravilhoso. Eu também estou muito agradecida pelo convite. Engraçado, Lisa, você ter falado isso. Também é a primeira vez que eu faço uma conversa assim, só no áudio. E aí também não vi a expressão, mas eu posso te contar que nas suas falas eu estava assim animada ouvindo, porque me remete a muitas coisas, muitas experiências assim. Muito legal conhecer o seu trabalho através da sua voz, viu? Fiquei animada. Obrigada. Eu já conheci o seu trabalho, assim, visualmente, porque eu sou do Instituto de Arte também, então eu conheço. Eu lembro que no início da faculdade, assim, eu já vi você lá no Instituto apresentando um trabalho lá no auditório. E é muito doido, né? Porque eu era, sei lá, tinha o quê? 19, 20 anos, e agora eu estou aqui, agora eu já estou com 27, eu já estou aqui fazendo um podcast com você. Olha que foda, é muito maneiro isso. Ai, meu Deus, é uma honra estar com você aqui também. Oh, que legal. Muito bom. E hoje foi uma grande contação de história, né? Um tecimento de trocas. O papo todo foi uma produção, né, de narrativa, de tessitura aqui entre a gente. Trocas, né? Isso, muito legal. Eu queria só indicar, puxar a sardinha para o meu angu, né? Como se fala, o site que termina hoje. Hoje, quando a gente sair daqui, eu vou lançar o último bloco, que é o Linhas do Corpo, com Napoleão Guedes, que é www.linhasdaarte.linhasdavida.com. E aí lá tem uma conversa sobre linhas e tem também a fala de outras pessoas, outros artistas aí. E é isso, só alegria, viu? Muito obrigada pelo, pelo tecido. Uma coisa que me veio agora na cabeça, né, dessa indicação, podia deixar de não indicar nosso também mais recente trabalho ligado ao edital, que a gente está lançando no canal e que tem a ver com contação de história, narrativa. Enfim, a gente está falando dessas coisas e minha volta e meia relembrava o nosso projeto, que é da contação da Boitatá. E também está aí mais uma indicação para a gente, para vocês, se quiser. Tudo linkado na descrição. É. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, Ítala, Lisa, as manas. Hoje foi uma manhã maravilhosa, aprender com vocês, escutá-las. Está sendo uma experiência incrível começar com vocês, foi tranquilo. Eu também fiquei bastante apreensiva, nervosa, animada, uma mistura. E como a câmera não estava ligada, eu certamente estava sorrindo, concordando, balançando a cabeça, me identificando e aprendendo com vocês. Muito obrigada. Muito feliz de estar participando com vocês, de ser esse primeiro e de já ter essa experiência incrível. Eu queria estar aqui conversando cada trabalho de vocês, mas, enfim, a gente pode conversar depois, né? E fica aí a dica para os ouvintes. Dar uma olhada no portfólio de vocês, no trabalho de vocês, que é incrível. Mas enfim, eu fiquei muito emocionada vendo o projeto da Linhas da Cidade, Linhas da Vida. E, enfim, me inspirou muito, sabe? E é isso. Muito obrigada pela presença. Queria agradecer também, foi uma manhã ótima, com duas pessoas que eu conheço também há
bastante tempo, digo, na trajetória da faculdade, é sempre bom a gente ouvir quem a gente conhece, quem a gente frequenta, de quem a gente gosta, a gente ouvir sobre o trabalho realizado, sobre as linhas que seguem, satisfatório, né? Ver a produção do outro. Obrigado, menina. Então é isso aí. Esse foi nosso primeiro podcast. Hoje com Ítala Isis e Lisa Miranda. O Corpo Marcado de Histórias. Não percam, abril. A gente vai estar com mais um programa aí, mais duas pessoas incríveis para a gente conversar. Se inscrevam no canal. O que mais que são as coisas que a gente tem que falar nessa? Se inscrevam no canal, Comentem, né? Dê o seu compartilhem. joinha. Siga o podcast, espalhe Em a breve, palavra. né? Nossa esperança é poder, Acompanhe nossos outros projetos também. isso daqui a pouco estaremos, né? Daqui a pouco, porque o tempo passa rápido, né? Torcer aí para que tudo se acerte logo, para que a gente possa estar novamente se encontrando nos auditórios da vida, né? Dando os nossos abraços. Eu tenho a esperança de que esse novo normal não vai ficar tanto tempo, não. Pelo menos é o que eu desejo, porque apesar das máscaras serem coisas muito legais, gente, mas eu gosto de ver sorriso. O negócio tá bravo, mas é isso aí. A gente sorri porque é a nossa força também, né? Nesse dia especial, a gente, por mais que tá tudo aí, né? O mundo tá uma bagunça, a coisa tá difícil, tudo aí, mas é importante que a gente foque também nas coisas boas, né? Que a gente tem aí para aproveitar. Estamos todos aqui respirando, acredito que todos nos alimentando, podendo aqui conversar, costurar, né? Trocar. Então, vamos valorizar isso, né? A vida continua aqui. Com o nosso, falo isso, né? Claro que com a nossa solidariedade para as tantas vidas que têm se perdido no mundo inteiro, mas bola para frente, né? Continue existindo e a nossa esperança é que dias melhores ainda virão. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Continue acompanhando aí a Oficina das Manas, sempre crescendo, com mais novidades para vocês em breve. Até a Tchau, vou dar próxima. tchau. Até a Tchau. próxima. Prazer.